Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos começando aqui mais uma live, né? Nessa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual eu queria compartilhar aí com os irmãos mais uma palavra da parte do Senhor. Nessa noite eu vou estar lendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Os irmãos que estiverem com Bíblia aí, encontre para ler junto comigo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1. Essa mensagem ela tem como tema, irmãos, Evangelho, inspiração divina ou criação humana? Então, uma pergunta. Aí, Paula, seja bem-vinda. É uma pergunta, né? O Evangelho é uma inspiração divina ou ele é uma criação humana? Para nós que somos cristãos, para nós que somos cristãos e que conhecemos a palavra, é muito fácil, né? Essa resposta, né? É claro que o Evangelho é uma inspiração divina. Mas tem muita gente que não pensa assim, irmãos. Tem muita gente que pensa, que acha que o Evangelho, né, da forma como ele está escrito, da forma como ele é pregado, ele é apenas uma criação humana, uma invencionice dos homens, né? E que não há concretitude suficiente baseado na ciência para provar o que está no Evangelho. Só que o Evangelho, ele não pode nem precisa ser provado pela ciência, ele tem que ser provado pela fé. Nós cremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, pregou o Evangelho, né, morreu pelas nossas vidas e ressuscitou. Mas muitos não creem nisso. E é por isso que a Igreja do Senhor está aqui na Terra, para propagar essa mensagem. E à medida que nós vamos propagando essa mensagem, as pessoas vão despertando para isso, vão crendo e vão se libertando, vão assimilando a salvação e vivendo para o Senhor a cada dia. E o reino de Deus, ele vai tendo um crescimento extensivo na Terra. Né? Chegou o irmão Jaime. Seja bem-vindo, irmão Jaime. Então, paz. Tranquilo. Então, nós estamos lendo aqui, irmão Jaime, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 1, dizendo que o Evangelho, ele é a graça de Deus em nossas vidas. Ele não é uma invenção humana. Ele não é uma criação humana. Ele é uma inspiração divina. E esse texto vai nos mostrar isso. Só que há uma dualidade, né? Há pessoas que pensam e que creem que o Evangelho de fato é uma inspiração divina, mas há também pessoas que acreditam que não, que é uma invenção humana, que foi o homem que inventou, que criou, que escreveu e está aí seduzindo a muitos a viverem de acordo com os seus ditames, né? De acordo com a forma como eles ditam como a vida deve ser. Então vamos ler aqui, irmãos, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, eu vou ler do 1 até o 15, eu vou ler compassadamente para nós entendermos o que o texto quer nos dizer nessa noite. A palavra de Deus diz assim: depois do sábado, ao nascer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e moveu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde e ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. De repente, Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá me verão. 11 diz assim: quando
alguns da guarda iam chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os líderes religiosos, decidiram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: dizei que vieram de noite os seus discípulos, e enquanto vocês dormiam, furtaram o corpo dele. Caso isso chegue aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos colocaremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Amém? Olha, irmãos, a Bíblia conta aqui o relato da ressurreição de Jesus. Depois que ele foi morto e colocado lá naquele sepulcro, no dia seguinte, no domingo, as mulheres foram ali levando especiarias e perfume para banhar o corpo dele. E chegando lá, elas perceberam que a pedra tinha sido removida, porque, segundo o texto bíblico, um anjo havia removido e sentado sobre ela. E os soldados que estavam ali guardando o túmulo de Jesus tiveram tanto medo daqueles anjos que caíram como mortos. Porém, as mulheres não tiveram tanto medo porque ele, aquele anjo, as confortou, dizendo: não tenham medo. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele foi crucificado e colocado nessa tumba. Veja o lugar onde ele estava. Porém, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Vão agora até os discípulos dele, digam para eles que o Jesus que eles creem e que disse a eles que no terceiro dia depois de morto ia ressuscitar, cumpriu as suas palavras e ressuscitou. E elas saíram dali eufóricas, alegres, contentes, meio conturbadas ainda com aquela situação, com aquela visão, mas saíram alegres e felizes. E no caminho encontraram o próprio Jesus. Imagina, irmão, que emoção maravilhosa deve ter sido para aquelas mulheres ter visto Jesus sofrer o que sofreu naquela cruz, morrer, ser sepultado ali naquele jazido e depois, no domingo de manhã, ter um encontro com o próprio Senhor, vivo. Vivo. E elas imediatamente se ajoelharam, abraçaram os pés dele e começaram a adorá-lo. E ele falou assim: ó, vai até os discípulos e diz que eu estou indo para Galiléia, como havia prometido, e vou encontrá-los lá. E aí, irmãos, o texto continua relatando, dizendo que os guardas, depois que se recuperaram daquele susto que tiveram dos anjos, foram para Jerusalém e disseram lá para os líderes religiosos, para os principais sacerdotes, tudo o que tinha acontecido. E o que é que de fato tinha acontecido? Eles estavam lá, guardando aquele túmulo, aonde Jesus tinha sido colocado depois de morto. Uma pedra muito pesada tinha sido rebolada para a boca daquele túmulo. A Bíblia diz ali, um pouco antes, que tinham sido colocado um selo sobre aquela pedra. O governador romano Pilatos mandou selar aquela pedra para ninguém mexer ali. Uma guarda de soldados ficou cuidando daquele túmulo. E eles, quando o anjo desceu e retirou aquela pedra, eles tiveram tanto medo que caíram como mortos. E ao se recuperar, foram para Jerusalém e contaram isso aos principais sacerdotes. E aí os principais sacerdotes se juntaram com os outros religiosos de Jerusalém, os mesmos religiosos que haviam tramado a morte de Jesus, e numa reunião tramaram agora dar muito dinheiro para aqueles soldados e dizer a eles assim: olha, vocês vão dizer uma mentira, vocês vão inventar uma conversa. Vocês vão dizer que vieram os discípulos dele à noite e enquanto vocês dormiam, eles tiraram aquela pedra da boca do túmulo e roubaram o corpo dele. E a Bíblia diz aqui no versículo 15 que essa mentira foi contada e que através dessa mentira foi espalhada para todos os judeus e que até os dias de hoje, até hoje, irmão, 2022, se você conversar com qualquer um judeu a respeito da ressurreição de Jesus, ele vai te contar a mesma história. Não, ele não ressuscitou, não. Foram os discípulos dele que foram lá e roubaram o corpo dele e esconderam, enterraram em algum lugar que ninguém conseguiu achar até hoje, para dizer que ele ressuscitou. A história não é contada só até o dia que Mateus escreveu, ela é contada até o dia de hoje. A mentira, ela é contada até o dia de hoje. A história é com E, não com H. Só que o que me admira, o que me surpreende,
muito, é que não foram os romanos que contaram essa história, ou que forjaram essa história, ou que pagaram muito dinheiro para que aqueles soldados mentissem, dissessem que os discípulos dele vieram à noite e roubaram o seu corpo. Não foram os romanos. Também não foi Herodes, que com medo de repente Jesus tomar o seu reino, tomar o seu trono, tomar o seu palácio, Herodes, com toda a sua corte, com toda a sua pompa, que pagou aqueles homens para inventarem uma mentira de que Jesus não havia ressuscitado e de que o corpo dele tinha sido roubado pelos discípulos. Irmãos, quem inventou essa mentira e quem pagou muito caro para que essa mentira fosse disseminada não só ali em Israel, mas entre os judeus no mundo inteiro e até o dia de hoje, foram os religiosos daquela época. Quem eram os religiosos daquela época? Eram os homens e mulheres escolhidos por Deus da linhagem judaica para pregar a palavra do Senhor. Então a mentira não veio de fora, a mentira veio de dentro. A armadilha, quem arquitetou tudo aquilo, toda aquela mentira, toda aquela coisa forjada, não foram as pessoas que eram visivelmente consideradas como ímpias. Não foram as pessoas que eram julgadas pela filosofia religiosa dos judeus. Não foram as pessoas que estavam de fora. Foram exatamente aqueles que eram considerados povo de Deus. É por isso que o tema dessa mensagem é uma pergunta. Expõe algo, o evangelho. É uma inspiração divina ou é uma criação humana? Na cabeça dos judeus que inventaram essa mentira naquela época, e na cabeça de muita gente hoje em dia espalhada pelo mundo afora, é uma criação humana, simplesmente. Mas nós sabemos, para nós que somos cristãos e que acreditamos na vinda, na morte, na ressurreição de Cristo, nós sabemos que o evangelho, o que está escrito, o que está dito ali, realmente aconteceu, e aconteceu porque é uma inspiração divina. Só que essa mentira que foi contada, irmãos, ela contaminou muita gente. Essa mentira que foi dita ainda hoje é alimentada como palha seca ao fogo. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem do evangelho, tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas por essa mensagem, para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração delas e tire essa imagem de mentira da mente dessas pessoas. Porque muitos daqueles que estavam ali naquela época creram no Senhor. A Bíblia deixa bem claro que muitos creram no Senhor, inclusive o túmulo no qual Jesus foi sepultado era de propriedade de um judeu muito famoso, que era José de Arimateia. E ele cedeu o túmulo para colocar o corpo de Jesus. Inclusive, ele foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. E Pilatos o concedeu e ele o enterrou na sua tumba particular. Porque ele era um seguidor de Jesus e tinha muita estima pela obra que Jesus vinha fazendo. Então nós sabemos que muitos ali naquela época, porque ouviram Jesus pregar, porque viram Jesus fazer milagre, porque participaram, foram testemunhas oculares de tudo que aconteceu ali, creram no Senhor. E muitos também depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, deixando os seus discípulos, depois que os encontrou lá na Galileia, com tudo aquilo que ele tinha, com toda a bagagem que ele já tinha trazido e com tudo que o Espírito Santo ensinou aos discípulos divulgarem depois, com esse crescimento da igreja através dos discípulos, muitos também creram e absorveram isso para o coração e foram salvos. Mas nós sabemos que por causa dessa mentira, que por causa desse erro, muitos não creram no Senhor e muitos não creem até o dia de hoje. Então, irmãos, o que é que nós devemos fazer para saber quem creu ou quem não creu? Nós não devemos fazer nada, irmão. Porque não nos cabe ficar agora investigando quem é que crê, quem é que não crê, quem está salvo, quem não está. O que cabe à igreja é fazer aquilo que Jesus mandou fazer. E o que foi que ele mandou fazer?
Olha lá, no 28 mesmo. Lá no 16, continuando a leitura. Diz assim, ó. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Até entre os discípulos de Jesus havia, irmão, quem duvidasse. No meio, entre os que estavam ali, constantemente, no dia a dia, vendo Jesus multiplicar pães e peixes, vendo Jesus curar aleijado, cego, surdo, mudo, vendo Jesus ressuscitar mortos. Ainda assim, no meio dos discípulos que ele tinha chamado e que tinham se encontrado com ele lá na Galiléia, lá no monte, vendo depois que ele morreu, ressuscitado, vivo de novo, ainda assim duvidaram. Imagina quem está longe dele. Imagina que não teve a oportunidade de ver os milagres que ele fez, que tem conhecimento de Jesus apenas porque a igreja prega o evangelho. Continuando. Quando o viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estarei convosco até a consumação dos séculos. Olha o que Jesus nos mandou fazer. Até para aqueles que não creram nele, ele deu a mesma ordem. Ele disse, olha, vocês são meus discípulos, me acompanharam durante essa caminhada, já tem um tempo que vocês estão comigo, me viram pregar o evangelho, acolher os famintos, os necessitados, aqueles que ninguém davam nada por eles, eu acolhi, eu coloquei no meu colo, como se coloca um cordeirinho recém-nascido, eu resgatei a ovelha perdida, vocês me viram curar pessoas que estavam desenganadas, vocês me viram ressuscitar mortos. Então agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que eu morri e ressuscitei, todo o poder me foi dado. Tanto no céu como na terra. Todo o poder. Não foi só uma parte, não foi só 50%, não foi só 90%, 100%. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, agora eu estou passando a vocês esse poder. Eu estou dividindo com a minha igreja, com os meus discípulos, esse poder. Vão, o ide é vão, preguem a todos os povos a mensagem que eu preguei para vocês. Ensinem a todos os povos a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. E como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão fazer discípulos no meu nome? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando aqueles que querem, que aceitam ser batizados. E eu vou estar com vocês até o fim da caminhada, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, nós acreditamos nisso. Nós temos fé que isso é assim. Nós acreditamos que o poder que Deus dividiu entre a igreja, ele está entre o povo dele, exatamente para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Mas nós encontramos muita dificuldade para convencer o mundo de que Jesus é realmente o Salvador e de que ele, de fato, não só morreu, como ressuscitou e está sentado à direita de Deus e herdou tudo que é do Pai. E que a igreja, concernente com tudo que ele ensinou, herdou também junto com ele, como Paulo diz aos Efésios e através de Paulo o Espírito Santo diz a nós, vocês agora já estão em Cristo, assentados no céu, sobre todos os bens celestiais do Pai. Então nós precisamos, irmãos, a cada dia, nos convencer primeiramente disso, porque às vezes a gente tutubia também com a fé, às vezes a gente também dá uns 3, 4 passos para trás com algumas situações que a fé nos apresenta, ou em algumas situações em que nós entramos ou caímos, porque estamos num mundo em que estamos sujeitos a passar por algumas situações, sejam elas a níveis mentais, espirituais, ou até mesmo financeiro.
Às vezes a gente dá uma tutubiada. Ou Deus está comigo ou não está? Eu sou filho de Deus ou não sou? Eu mereço a vitória ou não mereço? Só que nós temos que saber que nós estamos num corpo de carne e estamos no mundo, vivendo o tempo todo rodeado, irmãos, por catástrofes, sejam elas naturais ou provocadas por homens, mas estamos aqui o tempo todo sujeitos, inclusive à morte, inclusive a doenças terríveis, todos nós, independente de sermos cristãos ou não. É por isso que a mensagem de Jesus ela tem que ser vinculada à salvação. Olha o que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu não vejo, irmãos, nenhuma promessa aqui que vá além da salvação. Eu não vejo. Eu não vejo Jesus dizendo aqui que quem vai seguir ele vai morar num palacete. Eu não vejo Jesus dizendo aqui que quem vai seguir ele ou quem vai seguir o evangelho vai ser rico, ou vai ter dinheiro a vida toda, ou vai ter uma vida confortável, ou não vai mais passar por dores, ou não vai mais passar por desassossego, ou não vai ter aperreio, ou não vai ficar doente, ou não vai sofrer injúrias, difamação, calúnia. Pelo contrário, nós vemos que na vida dos apóstolos, principalmente na vida do apóstolo Paulo, que é o que mais se apresenta com a sua obra sendo realizada, ele escreveu muito sobre isso. A vida do apóstolo era uma vida difícil, que poucas pessoas queriam estar na pele dele. E por quê? Porque ele pregava uma verdade, irmãos, que é totalmente inerente às mentiras que são ditas no mundo. Porque o apóstolo Paulo, assim como a igreja, ela está na contramão daquilo que é ensinado pelo mundo e de que o que as pessoas devem viver e de como elas devem viver. Nós sabemos que, eu já disse isso em outras feitas, nós sabemos que hoje em dia o que é fomentado na cabeça das pessoas é a competição, e uma competição desenfreada. Você não tem só que ocupar o lugar do outro, você tem que derrubar o outro, se possível for, se você puder. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina a ser misericordiosos. O Evangelho nos ensina a colher o fruto com as nossas próprias mãos para que a gente tenha para se alimentar e, se possível, dividir com outro que não tem. Isso não tem competição. No Evangelho não existe competição. Mas o mundo tem ensinado dessa forma. E essa forma de pensar, essa forma de ensinar, essa forma de agir, ela tem entrado dentro da igreja de Jesus e tem solapado a igreja. Perceba que muitas outras mentiras parecidas com essa são contadas dentro da igreja. Muitas outras inverdades parecidas com essa são ditas ao povo de Deus, e em alguns casos é única e exclusivamente para obter lucro financeiro. Se você olhar para as igrejas de hoje em dia, para os ministérios de hoje em dia, a maioria esmagadora deles querem abrir um templo após o outro e o interesse é puramente financeiro. Não há interesse realmente em saber individualmente como é que as almas estão. O interesse é em saber o que é que está entrando de dinheiro, financeiramente falando. Mentiras estão sendo contadas o tempo todo no meio do povo de Deus para convencer as pessoas a depositarem grandes somas de dinheiro na conta de alguns cidadãos que se dizem povo de Deus. E aí não se esqueçam, porque foi exatamente o povo de Deus daquela época que pagou muito caro para uma mentira ser dita. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. Se nós de fato estamos querendo servir a Deus de coração e alma, se nós de fato estamos querendo fazer a vontade de Cristo em nossas vidas, se nós de fato estamos querendo seguir a voz do Espírito Santo que a todo momento brada em nosso coração, dizendo o que nós temos que fazer, mostrando a via pavimentada por onde nós temos que andar, mostrando o norte aonde nós temos que seguir e encontrar o nosso refúgio, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós temos ouvido e com aquilo que nós temos multiplicado para o próximo.
Porque o próximo que está próximo de você é aquele que vai ouvir a palavra de Deus através da tua boca e é aquele que vai se decidir pelo batismo, é aquele que vai se decidir por estar junto, sempre ceando, sempre dividindo o pão e o cálice. Aquele que está próximo, está do nosso lado, é aquele por quem Jesus morreu e ressuscitou. É aquele por quem ele disse à igreja: vão, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós precisamos realmente absorver aquilo que vem do Pai, aquilo que vem de Deus. Nós precisamos caminhar numa via que já está pavimentada pelo Espírito Santo e ele nos mostra a cada dia por onde nós temos que ir. Nós precisamos deixar, de uma vez por todas, de acreditar em fábulas. Nós precisamos abrir mão dos amuletos. Nós precisamos acreditar única e puramente pela fé. Porque muitos movimentos têm se levantado nos últimos tempos. Muitas pessoas se dizendo eu sou, têm se levantado nos últimos tempos e têm arrebanhado a muitos. Tem multidões de pessoas seguindo falsos profetas à torta e à direita. E como é que a gente sabe que é falso profeta? É só ouvir, irmão, a doutrina. É como diz lá em Apocalipse que a segunda besta que se apresentou parecia um cordeiro, tinha a aparência do cordeiro, mas quando falava como um dragão. Está lá no Apocalipse. Quando falava como dragão, ou seja, parecia como um cordeiro. Quem é o cordeiro? Cristo. Quando você olha, parece Jesus. Mas quando fala como dragão. Quem é que o dragão representa? Satanás. Não fala como Cristo. Não age como Cristo. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos pensar com as categorias do Evangelho, pensar como Cristo. Nós precisamos falar como Cristo e nós precisamos agir como Jesus agia. Ele era simples, ele era meigo, ele era acolhedor. Ele não fazia julgamentos precipitados, embora todo julgamento esteja em sua mão. Ele ponderava com os pensamentos, com as palavras, com as ações. Antes ele trazia para si o ladrão, como Zaqueu, e o constrangia com amor. Antes ele sentava à beira do poço com a mulher samaritana, onde ninguém queria sentar e nem falar com ela, ele sentava, conversava com ela e mostrava para ela uma necessidade dele, que era: mulher, dá-me água porque eu tenho sede, para iniciar uma conversa com aquela mulher. Antes, quando o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e as pessoas mandavam ele se calar, ele parava, voltava e dizia: deixe que ele venha até a mim. E curava o cego. O cego passava a ver. Antes, ele, quando estava carregando a cruz dos seus ombros e sendo chutado, sendo esbufeteado, cuspido, e via as mulheres de Jerusalém chorando, ele dizia: mulheres, não chorem por mim, chorem pelos seus filhos. Querendo trazer à mente delas que coisa muito pior poderia acontecer aos filhos dela no futuro se eles de fato não entendessem o que estava acontecendo ali. Então, irmão, Jesus nunca se fechou para ninguém. Ele nunca excluiu ninguém. Até as brigas religiosas, espirituais, chamem como quiserem, que ele tinha com os fariseus, as discussões que ele tinha. Ele não evitava falar com ninguém, nem com quem era contra ele, nem com quem queria matá-lo. Ele não evitava o contato humano. Pelo contrário, ele tinha todo o contato humano quanto ele podia ter. E é isso que Jesus quer que a gente tenha. Ele quer que a gente tenha um contato humano. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele não é uma criação humana. Ele é uma inspiração divina. Quem colocou na mente e no coração as palavras do Evangelho que foram escritas foi Deus, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo lembrou aqueles apóstolos tudo que Jesus nos tinha dito, tudo que Jesus tinha falado e tudo que ele tinha feito. E eles escreveram isso arduamente, depois passaram de mão em mão, e isso foi se multiplicando até chegar a gente.
Então o evangelho de Jesus é a verdade. O evangelho genuíno de Jesus, aquele que nós pregamos, é a verdade. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês. A gente está com esse grupo de WhatsApp e automaticamente com o canal no YouTube há 10 meses. No dia 5 de fevereiro, se eu não me engano, vai fazer um ano que a gente está com esse grupo no WhatsApp e com o canal no YouTube. E eu já tenho 32 vídeos ali naquele canal. Se a gente fosse dividir isso mensalmente falando, era quase 3 vídeos por mês. E eu tenho certeza absoluta que o que eu tenho trazido aqui nessas lives e a gente tem multiplicado ali no canal, tem vindo da parte de Deus. Eu tenho certeza que tem coisas nessas mensagens que vão mexer muito com as pessoas. E as pessoas têm assistido. Se vocês verem lá, tem se multiplicado a cada dia. Mas nós precisamos que essa mensagem se multiplique cada vez mais. Porque ela é a verdade, irmãos. Eu não tenho a menor dúvida disso, que Deus chamou cada um de nós que está aqui durante esses 10 meses para fazer algo diferente. Você na tua particularidade, eu na minha particularidade, cada um na sua particularidade, e nós juntos, orando, alguns jejuando, outros apresentando causas ao Senhor, e o Senhor trabalhando em nós e através de nós. De modo que eu tenho certeza de que o que a gente tem pregado é um evangelho genuíno. O nome deste grupo não é em vão, porque realmente nós temos trazido um evangelho genuíno. Nós temos exposto as nossas vidas, às vezes, eu digo mais eu, porque eu estou lá no YouTube, com muitos vídeos e a minha cara está lá, a ser dada a tapa, nós temos exposto, às vezes, a nossa vida ao ridículo. Porque tem pessoas que olham aquilo ali e dão risada. Tem pessoas que olham aquilo ali e chamam a gente de palhaço. O que esse idiota está fazendo, esse palhaço está fazendo aí? Então nós temos dado a nossa cara a tapa, mas é porque nós acreditamos, é porque nós cremos que o evangelho que nós temos pregado é um evangelho genuíno. E muitos têm rejeitado já, muitos não têm querido. Mas o Senhor quer, e enquanto Ele quiser, nós vamos fazer dessa forma. Se Ele mudar amanhã ou depois a forma de ser feita, ou se Ele interromper esta obra, Ele vai interromper aqui e começar outra ali. Mas a gente vai continuar até o dia em que Ele disser chega, porque esta obra não é minha e nem é de vocês, esta obra é de Deus. Então vamos crer nesse evangelho que tem sido anunciado. Vamos divulgar esse evangelho que tem sido anunciado. Porque o evangelho de Jesus não é uma criação humana. Ele é uma inspiração divina. Sabe o que é uma criação humana, irmãos? E aí me permitam entrar numa seara aqui um pouco complicada de se falar, mas eu preciso falar. Sabe o que é a criação humana? O cristianismo é uma criação humana. O cristianismo que foi criado lá em Niceia, em 325, naquele concílio que Constantino reuniu diversas seitas cristãs e dividiu o povo ali, porque algumas não aceitaram aquilo, mas as que aceitaram formaram ali o cânon bíblico, o que eles chamam de cânon bíblico, que botaram os livros, excluíram outros e criaram diversas formas de como seguir a Jesus, diversos conceitos, diversas filosofias, criaram diversas doutrinas estranhas ao evangelho até o momento, até então. Esse cristianismo que foi criado ali em Niceia, na Ásia Menor, em 325 depois de Cristo, isso é uma criação humana. Isso se espalhou pelo mundo como um rastilho de pólvora. Isso é uma criação humana. O evangelho não. O evangelho é uma inspiração divina. Aí você me pergunta, irmão, mas o evangelho e o cristianismo não são uma coisa só? Nunca foram. Nunca foram. Porque o cristianismo, se você quer saber, é o pior inimigo do evangelho. Porque é dentro do cristianismo que a gente aprende a rejeitar os irmãos. É dentro do cristianismo que a gente aprende a negar Cristo. É no cristianismo que a gente aprende a separar o joio do trigo. O cristianismo manda separar o joio do trigo. O cristianismo manda você ter um martelo na mão do juiz e julgar, e bater o martelo.
O cristianismo diz como você tem que se vestir, como você tem que andar, o que você tem que ouvir, o que você tem que comer, com quem você deve ir ou com quem você não deve não ir. O cristianismo diz o que você tem que beber, aonde você tem que ir. O cristianismo te coloca ou no céu ou no inferno, dependendo da forma como você o aceita. O evangelho não. O evangelho te deixa livre. Quem decide é você. O evangelho não diz o que você tem que comer nem o que beber. Quem decide isso é você. O evangelho não diz com que companhia você tem que andar. Quem decide isso é você. Ele diz, inclusive, que nós temos que andar com todos, para tentar fazer com que as pessoas entendam o evangelho. Então, o evangelho e o cristianismo são duas coisas diferentes. Uma é criação humana, que é o cristianismo, e outra é inspiração divina, que é o evangelho. E aonde está o cristianismo hoje, irmão? Está no mesmo lugar que o evangelho. O cristianismo está dentro da Igreja Católica? Está. O evangelho também. O cristianismo está dentro das igrejas evangélicas? Está. O evangelho também. O cristianismo está no espiritismo? Sim, está. E o evangelho também. O cristianismo está em todas as religiões, queiram elas ou não. O evangelho também, queiram elas ou não. Mas quem vai vencer essa luta, ou quem já está vencendo essa luta há muito tempo e de diversas maneiras, é o evangelho. Porque por mais pessoas que tenham dentro do cristianismo, o evangelho tem entrado em cada lugar onde o cristianismo está e tem mostrado às pessoas as verdades de Deus que o cristianismo não pode mostrar. Porque o cristianismo até convence a mente das pessoas, mas o evangelho convence o coração. O cristianismo até convence o pensamento das pessoas, mas o evangelho convence a alma. O cristianismo mata Cristo todo dia. O evangelho o glorifica porque ele ressuscitou. O cristianismo mostra Cristo morto. O evangelho mostra Cristo vivo. O cristianismo é cheio de glórias humanas e terrenas. É só olhar para dentro das religiões que eu já citei. São cheios de glórias humanas e terrenas. O evangelho é cheio de glória celestial, invisível. Às vezes você olha para um mendigo e sente pena dele. E na verdade era ele que deveria estar sentindo pena de você, porque apesar de estar mendigando, o coração dele está cheio de Cristo, cheio de glória, cheio de salvação. Como era o perebento Lázaro, que os cachorros iam lamber as suas feridas, enquanto o rico estava em casa se banqueteando. Toda vez que aquele rico saía e olhava para Lázaro e não dava nem sequer uma esmola para ele, o considerava como miserável. Mas a Bíblia diz claramente que ambos morreram e Lázaro foi para o seio de Abraão, que simboliza o céu, e o rico foi para o inferno. Não porque era rico, mas porque era medíocre, porque era miserável, porque era um avarento. A riqueza não é mal, irmãos. E Paulo diz claramente que o dinheiro não é mal. O que é mal e o que é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É onde você dedica e coloca o teu coração. Então o evangelho ensina até pessoas ricas, milionárias, a serem simples e humildes e ajudar o povo. Então não estou falando aqui que você não pode ser rico, que você não pode ganhar dinheiro, que você não pode... Você pode. Mas você precisa fazer um esforço para isso, estudar, trabalhar. Não cai do céu. O cristianismo é que diz que quem der o dízimo, ou quem der oferta, ou quem encher o altar de dinheiro vai receber de volta. É mentira. É mentira. Isso é barganha. Não se faz barganha com Deus. Não se troca moeda com Deus. O evangelho não é moeda de troca. O evangelho te garante a salvação, a proteção divina, o encaminhamento pelo mundo, a rota, o norte, a via pavimentada. É você que tem que seguir. O cristianismo promete mundos e fundos. O evangelho promete a salvação.
Foi isso que ele veio fazer, trazer a salvação. E é nesse pilar que eu estou seguro. Porque se eu tiver R$1 milhão hoje e morrer amanhã, o cristianismo não garante a minha salvação. Mas se eu não tiver um centavo e morrer amanhã, o evangelho garante a minha salvação. Então trabalhe, estude, ganhe dinheiro, fique rico. Mas não se esqueça nunca que você é uma pessoa do evangelho. E é por isso mesmo que você tem que se segurar em Cristo, naquele que por você e por mim e por nós morreu, ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, esperando só que os seus inimigos sejam postos como escabelo ou estrado dos seus pés, para vir arrebatar a igreja até as nuvens, glorificar o seu povo, descer e reinar no mundo com ela. Aí sim é glória sobre glória. Até lá, nós estamos sujeitos a tudo que qualquer outra pessoa está, inclusive ao pecado, inclusive ao erro, inclusive ao desvio. Então vamos ficar com essa palavra no nosso coração e saber que só Ele não é capaz, só Ele. E nós só somos capazes por causa dele. Amém? Deus seja louvado, em nome de Jesus.